Amém, né, meus irmãos? Vamos continuar o culto a Deus. Hoje é o culto Avivando, é um culto de despertamento para a missão que nós recebemos do Senhor Jesus, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Só para, tem alguns irmãos que estão acompanhando em casa também, está sendo transmitido agora via Facebook, tá bom, irmãos? Então, pode compartilhar da página da igreja, para a gente assim propagar e alcançar o máximo de pessoas durante as transmissões dos cultos. E também houve um novo decreto, né, que passou a vigorar ontem aqui no município. Então as células presenciais, né, não poderão acontecer mais, né? Algumas já não estavam fazendo há um tempo, estavam fazendo online. Então tem vários aplicativos bons, né? Então você pode fazer a célula familiar. Como que funciona? É você e sua família na sua casa. Depois você tira aquela foto bonita que você participou da célula, fez a sua célula com a sua família e manda lá no grupo da sua célula, tá bom, irmãos? E a respeito dos finais de semana, durante 15 dias, de acordo com o novo decreto, não haverá culto presencial no templo, tá bom, irmãos? Em todas as igrejas em Sapezal. Então não haverá culto durante 2 finais de semana agora, porque no decreto está que a partir das 13 horas, sábado, vai ficar tudo fechado. Lockdown, né, que fala a palavra, né? Seria essa. Toque de recolher. Obrigado, irmão. Toque de recolher. Então não pode, né? Mas pode ficar tranquilo que a gente já resolveu. Domingo vai ser transmitido no horário das 19 horas o culto online, tá? Então, nós temos o culto hoje, terça-feira que vem tem normal, tá? Mas, durante 2 finais de semana não haverá culto aqui, tá bom? Então, as atividades no templo estão suspensas para respeitar os decretos. Então, a gente não age contra a lei e fique em paz, que vai dar tudo certo, amém? Em nome de Jesus, tudo isso vai passar, breve. E o toque de recolher, não sei se os irmãos sabem, é 21 horas até as 5 da manhã. Então as orações da madrugada não estão suspensas, tá bom? Você que faz parte, pode continuar orando, vem com a máscara, tudo certinho, igual tem sido feito todos os dias aqui. Só para deixar registrado aí. E graças a Deus, irmãos, né? Deus tem sido generoso com a igreja, conosco. E eu creio que a igreja do Senhor não para, né? Aqui é o lugar onde reúne a igreja, que é o templo, né? Mas nós somos a igreja. E em nome de Jesus tudo isso vai passar. E um dia vai ser necessário fazer vários cultos, mas para comportar a quantidade de pessoas que Deus vai mandar, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 4. Atos capítulo de número 4. Amém? Atos capítulo 4, vocês ficaram tristes, né, que não vai poder ter culto domingo, né? Eu também fiquei, irmãos, mas a gente tem que respeitar, a gente não infringe nenhuma lei. Nós não estamos aqui para isso, né? Ao contrário, nós temos que dar o exemplo. Atos capítulo de número 4. A mensagem de hoje é curta, né? É uns 30 minutinhos só. Por isso quero orar com você e dizer que o estudo da célula também vai ser enviado no grupo dos líderes, tá bom, irmãos? E tem ali na frente imprimido para quem quiser levar ele impresso. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote.
e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens e incultos ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenou-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinham acontecido. Ora, o homem em quem tinham sido operado este milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Amém? Irmãos, eu quero falar aqui, não podemos deixar de falar, né? Nós não podemos deixar de falar. Hoje é o culto Avivando, o antigo Tadel, que nós chamamos de treinamento de líderes de célula, mas nós temos que cuidar com isso, irmãos. Até que ponto, até onde, como? Eu acho que esse texto tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo em nossos dias, né? Eu tenho colegas aí que eu converso que há mais de 100 dias os templos estão fechados. Há mais de 100 dias. Alguns não podem nem fazer lives no templo. Para vocês não ter noção do que nós estamos vivendo. Eu não estou aqui criticando a forma de administração pública não, tá, irmãos? Eu estou dizendo da questão, da situação que muitas igrejas nos dias da atualidade estão enfrentando, né? Para se manter. Nós ainda temos o privilégio de ter um prédio próprio. Nós temos, graças a Deus, nós temos muitas conquistas. A igreja tem muitas conquistas. E aquelas igrejas menores, que tem que pagar aluguel no final do mês, tem todos aqueles compromissos. Algumas igrejas que eu conheço tiveram que fechar os templos, porque não tinham condições de dar continuidade. Igrejas começando foram fechadas. E aqui eu olho aqui para esse texto, e lembrando aí do desafio dos jovens, né, que está desafiando toda a igreja, né, a se envolver. Está muito legal, tá, irmãos? Estou gostando muito dos vídeos dos irmãos. Os irmãos estão de parabéns. E eu vejo aqui quando Pedro e João foi levado ao sinédrio, e eles perguntaram assim: por que que vocês estão anunciando esse nome, e vocês estão fazendo essas coisas no nome de quem? E eles começaram a pressionar Pedro e João. Sabe por quê? Que no capítulo 3, eles tinham
dado uma ordem, curado um enfermo, um homem que nunca tinha andado, com 40 anos de idade, ele tinha mais de 40 anos de idade, ficava na porta do templo todos os dias pedindo esmola. E ele falou assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem começou a pular, e todo mundo começou a glorificar a Deus. E os fariseus foram lá e mandaram prender Pedro e João e trazer até o sinédrio, até ali a cúpula religiosa da época, aqueles que eram responsáveis pela fé judaica. E quando eles estiveram diante deles, eles acharam que Pedro e João ia se acovardar, irmãos, ia se acovardar na fé, mas na verdade eles não se acovardaram, né? Eles não se acovardaram. Eles falaram assim: olha, nós fazemos a obra de Deus no nome de Jesus. Meu irmão, se o templo fecha, propaga o evangelho pelo Facebook, pelo YouTube, por todas as redes sociais, é uma maneira de expansão, né? Se você não está podendo fazer a visita lá para o irmão da sua célula, você pode compartilhar a palavra de Deus com ela. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, e a maioria das coisas são gratuitas. Nós não podemos pegar e se acovardar e falar assim: não posso fazer nada porque está tudo fechado, não posso. Meu irmão, você não pode ali pessoalmente, mas tem outras maneiras da gente propagar o evangelho. E quando tudo isso passar, as pessoas vão retornarem para os cultos presenciais, né? Como os irmãos estão aqui. Então, o que nós não podemos fazer, irmãos, é se acovardar e achar porque o mundo está acabando, porque tem sinais à volta de Jesus, e a gente vai falar assim: pastor Christian, está passando gafanhoto, pastor não sei o que. Irmão, sempre existiu gafanhoto, tá, irmãos? Sempre existiu gafanhoto, nuvem de gafanhoto, porque aconteceu um fenômeno agora nesses dias, e como está acontecendo tanta coisa ultimamente, aí as pessoas dão mais ênfase, mas os gafanhotos sempre tiveram por aí. A questão, meus irmãos, que eu quero aqui enfatizar com você nessa noite, que nada pode te impedir de falar de Jesus, nada pode me impedir de falar de Jesus, nada pode nos parar. Nós não podemos de uma maneira, nós vamos fazer de outra. O cristão, ele é criativo, ele é inteligente. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando o Jarson me procurou, nós conversamos a respeito dos jovens, como que nós ia conseguir envolver os jovens. Eu falei assim: lança um desafio, faz alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, já que a gente não pode reunir com eles, tivemos que cancelar a programação, todo mundo animado para fazer o passeio, né? Mas a gente respeitou, a gente respeita os decretos. Eu falei: não, Jarson, vamos fazer outra coisa, vamos pegar e vamos para cima. A gente não pode parar, irmãos. Mas tem uma igreja lá, o pastor Cristo está parando, que está não sei o que. Irmãos, Deus abençoe eles. Eles decidiram, eles são uma igreja, eles têm a decisão deles, nós temos a nossa. Temos que respeitar quem pensa diferente, mas também precisamos ser respeitados, né? E você, meu irmão, a sua fé e a minha fé, ela não está em negociação. Eu sou da opinião seguinte, irmãos: enquanto os decretos me permitirem estar aqui com vocês, eu estou aqui, mesmo se for para pregar para um. Eu estava pregando para a câmera esses dias, eu pregava para uma câmera, não sabia quem estava me ouvindo. Então, se tiver um ouvindo, eu estou feliz. Amém, meus irmãos? Mas o negócio é não se acovardar. Pedro e João, eles estavam dispostos a dar a vida por Jesus. Eles não estavam preocupados. Pedro não era mais aquele covarde que negou Jesus, que qualquer coisinha, vou voltar a pescar. Irmão, nós já passamos dessa fase. Deus está nos treinando para uma nova fase de cristãos, uma fase que você vai ser arrochado mesmo, você vai ser apertado mesmo, você vai ter tudo para desistir de servir a Jesus. Tem irmãos, coitados, que há mais de meses que não podem vir a um culto, por causa que tem problema, fazem parte do grupo de risco. Imagina a fé desse irmão, como está sendo difícil não poder congregar, não poder ter momentos de comunhão uns com os outros. Não é fácil, irmãos. Mas se esse irmão e se essa irmã entender, falar assim: agora que eu vou me firmar mesmo com Jesus, agora é hora de eu aumentar o meu relacionamento com Deus, amado, aí você vai crescer na fé. Pedro, ele estava disposto a tudo por Jesus. Pedro não era mais aquele que negou Jesus, que o galo cantou e denunciou ele. Pedro agora era um homem cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo estão dispostas a tudo por Jesus. Tudo por Jesus. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Não prevalecerão. Eu desafio você que é líder de célula,
envolve a sua célula em outras coisas, faz dinâmicas, que nem os jovens estão fazendo com a sua célula, tenta envolver em outras coisas, para que o prejuízo seja o menor nesse período. Tenta envolver eles em alguma coisa. Hoje você pode usar lá, tem pessoas aí, irmãos, que estão usando essas ferramentas, melhor do que nós, que a igreja, e com as coisas tão vazias, mas tão vazias, que a gente fica assustado, e a igreja muitas vezes não usa essas ferramentas. A igreja precisa entender que nós temos um chamado de falar de Jesus, de não parar de falar de Jesus. Jesus é o centro do culto, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o motivo da igreja existir, Jesus é o motivo desse templo existir, Jesus é o motivo de tudo, irmãos. Jesus é o motivo de eu ser fiel a Deus nos meus dízimos e nas ofertas. Jesus é o motivo de eu ler a palavra, de eu acordar de madrugada. Pedro e João estavam dizendo assim: olha, vocês acham que nós vamos parar porque vocês estão querendo que nós paremos? Porque vocês acham que nós devemos parar porque vocês não creem do nosso jeito, porque vocês não acreditam naquilo que nós estamos fazendo, não acreditaram em Jesus, vocês mandaram Jesus para a cruz, vocês crucificaram Jesus, agora vocês querem nos impedir. A Bíblia fala assim, que eles ficaram assustados, porque sabia que Pedro e João eram homens iletrados. Olha aí a lição aí, meus irmãos. Talvez eu e você não se sinta capaz de pregar o Evangelho. Nós não sentimos: ó, pastor, eu não consigo falar bem que nem fulano, Bertano. Esquece fulano, Bertano. Deus vai te usar do seu jeitinho mesmo. Aquilo que Ele te deu, com o dom que Ele te deu, com a capacidade que Ele te deu. Cada um tem um dom de Deus, tem um chamado de Deus, tem uma maneira que Deus vai usar, querido. E isso não é um impedimento para você deixar de falar de Cristo, para você desanimar, parar. Ô pastor, parou a célula, e agora? Meu irmão, não parou não, a obra não parou. A obra não parou, a obra não para. Só vai parar no dia que as trombetas tocar no céu. Aí, meu irmão, para aqui na terra e começa a festa no céu. Aí vai parar, mas enquanto a trombeta não tocar, meu irmão, nós não podemos deixar de falar de Jesus. Nós não vamos parar de testemunhar de Jesus. Se você não tem facilidade, o irmão lá gravou um vídeo legal, falando de Jesus, compartilhe o vídeo do irmão, vai, leva essa palavra adiante. Deus pode usar a sua vida através da vida de outra pessoa. Tem alguém do outro lado precisando ouvir de Jesus. Está entendendo, meus irmãos? E a Bíblia diz que eles falam assim, olha, versículo 13: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu irmão, olha aqui, ó. O que fazia a diferença, olha essa chave, o que fazia a diferença na vida de Pedro e João, não é que eles eram homens cultos, inteligentes, capacitados pelos homens. A Bíblia faz questão, Lucas fala assim, eles eram iletrados e incultos, mas todos reconheciam que eles estiveram com Jesus. Se eu e você estivemos com Jesus, nós não podemos parar de falar de Jesus. Se verdadeiramente nós estivemos com Jesus, se nós tivemos um encontro com Jesus. Eu quase coloquei esse como um tema dessa mensagem. Eles tiveram um encontro com Jesus, e porque eles tiveram um encontro com Jesus, eles estavam dispostos a morrer por Jesus, eles estavam dispostos a ser presos por Jesus. Ao contrário, meus irmãos, na igreja do Novo Testamento, era prazer sofrer por Cristo. Ser perseguido por Jesus, por causa de Jesus, era sentido como um privilégio, né? Hoje, né, nós vivemos um tempo tão diferente, né? Tão diferente, né? Que as pessoas têm, se alguém discorda da fé dela, já se acaba, já não consegue mais caminhar. Precisamos voltar para a nossa raiz, irmãos. Nós precisamos ter experiências com Jesus, estar cheios de Jesus, do amor de Deus, de Jesus, para que nós venhamos dar tudo por Jesus. Você e eu fomos chamados para dar tudo por Jesus, porque Jesus já deu tudo por nós. Ele deu toda a sua vida por nós. De Deus, Ele deu o seu Filho, o seu melhor por nós.
Nós precisamos de ser como Pedro e João, não só estar disposto a realizar milagres no nome de Jesus, mas também a dar a vida por Jesus, a não parar por Jesus. Não para de falar. Eu gosto muito dessa passagem, meus irmãos. Ele fala assim, no versículo 18: chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Eles deram uma ordem para Pedro e João. Falaram assim: olha, vocês estão proibidos de falar de Jesus. Quem está proibido aqui de falar de Jesus? Ninguém, irmãos. Nenhum de nós estamos proibidos de falar de Jesus em nossos dias. Não está tendo esse tipo de perseguição direta igual aconteceu aqui não, meus amados. Então, meu irmão, não tem motivo para eu e você deixar de falar de Jesus. Não tem nenhum motivo. Ele diz mais no versículo 19: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. E aí, meu amado, quem que você vai ouvir? Quem que você vai obedecer? Aos homens ou a Deus? Eu já fiz a minha escolha. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus, mesmo que isso me custe muito. Eu sou defensor da igreja aberta, tá, irmãos? Eu acredito que a igreja não é um lugar de proliferação de vírus, desde que ela esteja utilizando, fazendo tudo certinho, ela não é esse lugar. Eu sou um defensor, eu sempre me posiciono. Infelizmente, nós temos sido alvo, as igrejas, nos nossos dias. Mas vamos voltar aqui para o texto. Eles falam assim: nós não vamos parar de falar, porque para nós, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Agora, meu irmão, você pode sair desse culto ouvindo a voz do homem ou ouvindo a voz de Deus, obedecendo aos homens ou obedecendo a Deus. E por isso eles falam assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, mais do que nunca durante a pandemia do Covid-19. Essa palavra aqui é uma realidade para os nossos dias. Eu já ministrei uma palavra, acho que aqui na igreja, sobre isso. Acho que num culto avivando. E não faz muito tempo. Mas o Senhor me trouxe novamente esse texto. Ele falou assim para mim: prega novamente para a minha igreja, que não pode parar. A igreja não pode parar. A igreja deve continuar firme, em oração. Se um dia proibir nós de fazer oração de madrugada, nós vamos orar em casa de madrugada, mas nós não vamos parar de orar. Está entendendo, meus irmãos? Quem está entendendo onde eu estou dizendo aqui? Você não para, irmãos. Você não para porque A, B ou C parou. Você tem um compromisso com Jesus. Eu tenho um compromisso com Jesus. E é para Ele que eu presto conta. É para Ele que nós vamos prestar conta. Nós não vamos chegar no céu diante do Rei dos Reis, do Senhor, e você fala assim: mostra-me tuas mãos, né? Tinha um teatrinho, né, que passava muito nas igrejas, né? Mostra-me tuas mãos. Nós não vamos chegar de mãos vazias lá no céu, não, meu irmão. Eu acredito que atrás de mim, de você, ou na frente, vai ter uma grande multidão. Nós vamos ser surpreendidos no céu, em nome de Jesus. Eu acredito que quando nós chegar lá no céu, nós vamos ter uma surpresa, mas uma surpresa boa da parte de Deus. Deus vai, nós, não sei quem vai receber nós lá, eu acredito que seja Jesus. O Senhor Jesus vai falar assim: ó, tá aqui, Cristo, ó, tá aqui, você foi pai de multidões. Através da sua vida, esse aqui creu, foi pregando para esse, foi falando para esse. Eu creio assim, meus irmãos. E que não vai ser só eu que eu vou ouvir isso de Jesus, não, que você também, se você não parar. Agora, se você se acovardar, se você achar muito difícil, se você só vê o lado dificultoso da coisa, você não vai sair do lugar. O não você já tem, você tem que ir atrás do sim. Há anos eu escuto essa palavra do pastor Demar: no não você já tem, você tem que ir atrás do sim, meu filho. O sim, e o meu discipulador, ele é um cara positivo. Ele fala assim: meu filho, tem que ir para frente, não pode ficar com esse negócio de ficar recuando, não. O homem de Deus vai para frente. O não você já tem, você tem que ir atrás do sim. Irmão, tem muita gente precisando ouvir de Jesus, através da sua vida, através da minha vida.
Se nós não podemos presencialmente, nós vamos de uma maneira virtual agora, nós estamos mais modernos. Se o diabo achou que ia parar a gente, se deu mal, né, irmãos? Porque o evangelho através da internet vai até os confins da terra. Vai até os confins da terra, não tem limite. Aonde alguém decidir ouvir aquela palavra, vai chegar o evangelho. Se a pessoa, você chegar lá no céu, já parou, eu imagino a cena, vir lá um irmão árabe, um irmão lá de um país que você nunca viu na vida, e ele vir lá e Deus fazer você entender o idioma dele, e vir te agradecer, ó, isso aqui ouviu a sua palavra, ouviu a tua palavra, se converteu através da palavra, alguém mandou a palavra para ele. Eu li um livro do Espírito, chamado O Espírito Santo, do pastor Billy Graham, e ele falava que nas suas conferências, por muitas vezes, nas suas cruzadas, né, que eram chamadas de cruzadas, ele estava pregando em inglês, alguém estava traduzindo para um exemplo para o espanhol, mas se convertia um alemão no culto, e ninguém falava alemão ali, e a pessoa, depois ele achava alguém ali para conseguir conversar com aquela pessoa daquele outro idioma, que não estava, ela assim, o que você fez? Assim, a pessoa fala assim, algo falou comigo, e me chamou até aqui à frente. Eu li nesse livro, irmãos, essa história, que em várias cruzadas no mundo inteiro, ele pregou em mais de 100 nações, eu acho que é 200 nações que ele pregou. Ele falou assim, que não tinha ninguém que traduzia naquele idioma, mas tinha alguém naquele culto, que ouvia, que entendia a mensagem de Cristo e se convertia, era convencida pelo Espírito Santo. Olha só como que Deus é tremendo, irmãos. E a pessoa vinha na frente, chorando, em pranto, entregando a vida para Jesus. Então, meu irmão, basta eu e você tomar uma posição, como Pedro e João, eles não pararam. Pedro depois vai ser preso, o anjo vai abrir a prisão, vai guiar ele, mas ele não vai parar, meus irmãos, ele não vai parar. Isso que ele falou aqui, ó, nós não vamos obedecer aos homens, e sim a Deus, porque havia uma perseguição mortal naquele tempo, ele podia ser morto a qualquer momento por causa de Jesus. Graças a Deus, eu e você, nós não vamos, ninguém está ameaçando ninguém de morte, ninguém está sendo ameaçado de morte, depende muito de mim e de você, entender o chamado de Deus. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Se você sente que tem um chamado de Deus, que você pode fazer toda a diferença no meio dessa pandemia, eu quero orar com você. Você vai colocar a mão assim no coração, ou vai levantar a mão para o céu, do jeito que você sentir mais à vontade. Eu quero orar com você. Você que sente um chamado de Deus, fala, Deus, eu quero muito cumprir o meu chamado, mas eu não sei como fazer. Deus vai capacitar você, meu irmão. Eu quero dar um testemunho para você. A primeira vez que eu li a palavra de Deus, eu tinha 16 anos de idade. Eu tenho 36 anos. Eu não sabia que era um capítulo e um versículo na Bíblia. Sou um milagre de Deus. Sou um milagre de Deus, eu falo. Então o mesmo Deus que me ensinou a palavra, que me deu o dom da palavra, Ele também pode te dar. Tudo que nós pedimos com fé, crendo que já recebemos, Ele vai nos dar. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, coloque em nós, ó Deus, um espírito de sabedoria, ó Deus, de ousadia que vem do Teu Espírito, ó Deus, que o homem não pode impedir de falarmos de Cristo, ó Deus, seja, ó Deus, de uma maneira virtual, presencial, o Senhor, ó Deus, criará a forma que isso vai acontecer, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que Cristo é o único que pode mudar a história das pessoas, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que Jesus é o único, ó Deus, que pode mudar a nossa cidade, é o único Senhor que pode mudar, ó Pai, as famílias em Sapezal, a família que está ouvindo essa palavra. Deus, nós sabemos que Cristo é o único que pode mudar tudo, ó Pai, todo esse cenário, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que a mudança não virá através da política, a mudança não virá através do homem, a mudança virá através do Senhor, ó Pai. Quando o Senhor, ó Pai,
for o governo das nações, quando o Senhor for o rei das nações, a paz que o mundo não tem, o Senhor dará, ó Pai. Ó Deus, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite, nós acreditamos e confiamos no Teu poder, nós confiamos na Tua palavra, ó Pai. Deus, esses homens estavam cheios do Espírito Santo, ó Pai, por isso, ó Pai, propagavam o Evangelho, ó Pai. Senhor, a Tua palavra diz, ó Pai, que Daniel decidiu, ó Pai, não se corromper com os manjares do rei, Senhor. Que a Tua igreja seja preservada nesses dias, ó Pai, que a Tua igreja seja cuidada nesses dias. Fortalece o fraco, cansado na fé, Senhor. Fortalece, Senhor, aquele que está pensando em desistir, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, nós estamos vivendo um dia que as pessoas estão debaixo de muita pressão, de muitos desafios, não estão sabendo como lidar com as situações, mas nós sabemos que o Senhor está no governo de todas as coisas, e que no Senhor nós podemos todas as coisas, ó Pai. A Tua palavra, ó Pai, nos dá e nos garante, ó Pai, a certeza, a firmeza que há em Cristo Jesus. Ó Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, Senhor, e nada pode nos impedir de falar do amor de Cristo, Senhor, porque Cristo é a resposta, Cristo é a solução, ó Pai. Cristo é o único que pode mudar a história da vida das pessoas, ó Pai, seja aqui ou em qualquer parte do mundo, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te peço neste momento, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, nos visite com poder, Senhor, com autoridade, seja nos revestindo do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, todos os enfermos da nossa cidade, Senhor. Nós colocamos os enfermos familiares dos meus irmãos que estiverem enfermos, aonde tiver o enfermo, aonde a Tua palavra chegar, Senhor, que o Senhor, ó Pai, seja a resposta, que o Senhor seja a cura, que o Senhor, ó Pai, nós acreditamos e, ó Pai, confiamos no Teu poder e liberamos e concordamos em fé, que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que liberta. Visita, Senhor, aqueles irmãos, ó Pai, que estão nos hospitais nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, visita com o Teu poder, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que os médicos têm se esforçado, têm dado o seu melhor, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e nós confiamos no Teu poder, ó Pai, nós confiamos na Tua palavra, que verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ó Pai. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras somos sarados, ó Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Pai, que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha, Senhor. Eles iam morrer, mas o Senhor estava com ele. Existia o quarto homem, ó Pai, que é Cristo, e nós cremos, ó Pai, que esse quarto homem está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Pai, a Tua palavra diz que aquele que vier até o Senhor, jamais o Senhor lançará fora. Nós confiamos no Senhor, nós cremos que somos o Teu povo, Senhor, que nós somos aqueles, ó Pai, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, Pai, o povo adquirido por um preço muito alto, que Cristo pagou na cruz do Calvário, em nosso lugar, e nós não abrimos mão da nossa fé, nós não abrimos mão, Senhor, de servir ao Senhor, de declarar que o Senhor é Rei, que o Senhor salva, que o Senhor transforma vidas. Nós confiamos no Senhor, porque o Senhor continua no governo de todas as coisas, ó Pai. Pode ter pessoas que não acreditem, Senhor, mas nós não importamos, porque a nossa fé está firmada na Tua palavra, e não na palavra dos homens, ó Pai, porque o homem, ó Deus, a Tua palavra diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, porque os Seus pensamentos, ó Deus, são maiores do que os nossos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que eu oro e Te agradeço, ó Deus. Amém e amém, Senhor.
Glória a Deus, meus irmãos. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Continue permanecendo firme com Ele. Não desista, não pare. Não desista, não pare. Comece a olhar as coisas de uma maneira diferente. Veja as boas notícias. Leve boas notícias. Continue se cuidando, mas não tenha medo. Não tenha medo. A Bíblia diz que Satanás chegou diante de Deus, os anjos, e falou assim: Jó só te serve porque você dá tudo para ele. Deus permitiu que tocasse nos bens de Jó e até na vida dos seus filhos. E a Bíblia diz que Jó adorou o Senhor. Jó não pecou contra Deus. Meus irmãos, as coisas só vão chegar até nós com a permissão do Senhor. Mas a Bíblia diz que depois que Jó passou toda aquela aprovação, ele foi aprovado por Deus, e Deus deu tudo em dobro para ele. Então, meu irmão, continua confiando em Deus, continue firme com Jesus. Deus continua no governo de todas as coisas. Deus continua sendo o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos pés dele. Nós estamos aos pés dele. Se ele quisesse acabar com tudo isso, ele tinha acabado. Ele tem poder, ele fala: não, eu vou acabar com a humanidade, mas ele achou melhor por não. Mas ele diz que viriam esses dias. Ele já nos avisou. Nós não fomos pegos de surpresa. É que muitas vezes nós não nos preparamos ou não conhecemos a palavra dele. Deixamos de meditar na palavra dele. Eu volto a afirmar aos irmãos: eu não tenho medo da morte, porque a morte para o cristão é o começo de uma eternidade com Deus. Mas temos que ter convicção aqui na terra da nossa fé, mais do que nunca, irmãos. Tivemos mais um pastor nosso, semana faleceu lá em Cuiabá. Mas também temos pastores que foram curados, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, os dias são maus? São. Mas Deus continua no governo de todas as coisas. É igual eu brinco: quer ver notícia ruim, vai assistir jornal. Quer boas notícias? Está aqui, ó, boas novas. Dentro da palavra, as boas novas de salvação estão aqui dentro. Examine nela, examine as escrituras. Eu quero, antes de encerrar esse culto, tem uma pessoa aqui na igreja que sempre ora por mim nos meus aniversários. 2 aniversários já, né? Os irmãos podem sentar, por gentileza? Sempre canta parabéns e os irmãos chamam ela para orar por mim, né? Hoje ela ficou mais jovem. 18, irmã? 18, né? A irmã Nete fez 18 anos hoje. A irmã Nete é uma bênção aqui, né, irmãos? E eu quero convidar você a estender a sua mão. Vamos orar por ela? Vem cá, irmã Nete, por favor, aqui perto. Pode ficar 1,5 metro. Brincadeira, irmã. Vamos orar por ela. Estender a sua mão para cá. Vamos pedir a Deus pela vida dela. Em seguida vamos cantar um parabéns. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida da irmã Nete, Senhor, que é uma mulher dedicada ao Senhor, uma serva do Senhor, que tem se esforçado diariamente para dar o seu melhor a Ti, Senhor. Tem sido, ó Deus, uma serva exemplar, ó Deus, aprovada pelo Senhor e por Tua igreja, Senhor. Que o Senhor continue derramando as ricas bênçãos do céu sobre a vida dela, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que é caminhar com Cristo junto com a Tua serva, Senhor. Servindo ao Senhor, ó Pai, nesse tempo com ela, Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho, tudo que ela venha tocar, que o Senhor a faça prosperar, Senhor. Abençoe ela, ó Pai, ainda mais, do alto da cabeça à planta dos seus pés, ó Pai. É em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós oramos e abençoamos a Tua filha como igreja, ó Pai. Amém e amém, ó Deus. Amém, irmãos? Vamos cantar parabéns para ela? Parabéns para você,
nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Deus abençoe, irmã Nete. Irmã Nete, amém. Não pode fazer festa, irmãos. Irmã Nete, nós estamos no prejuízo esse ano, né? Mas tá bom, nós vamos descontar, né, irmãos? Quando liberar. Então vem cá, Ana. Ela quer falar a frase, tá, irmãos? Essa é a minha Ana, tá? Então eu vou tocar nela porque ela é minha, tá bom? Vamos falar a frase? Que Deus abençoe, uma ótima semana. Então, para reforçar com os irmãos, não haverá culto, nem nesse próximo final de semana, nem no outro. 2 finais de semana não haverá culto presencial, tá bom? Só a transmissão normal às 19 horas, amém? 1, 2, 3 e...